Olá, nós estamos aqui começando uma nova fase na história da Folha de Ponte Nova, que já está com 35 anos e está sempre recomeçando. Dessa vez, a parceria com o Instituto Federal de Minas Gerais, do campus de Ponte Nova, que desenvolve esse projeto de uma maneira bastante envolvente, e vamos tentar fazer dessa rotina um espaço de novo conhecimento, bastante democrático e interativo. Eu estou aqui justamente conversando ao lado da Fernanda Ribeiro, ao lado do Ademar Figueiredo, da Coluna Arte e Cultura, ao lado da Ana Clara de Oliveira e da Laila Duarte, aqui do IFMG. Vocês poderiam falar? É muito legal poder fazer parte deste projeto junto à Folha de Ponte Nova, com a participação da Fernanda neste primeiro episódio. É realmente uma grande oportunidade tanto para mim quanto para a Ana Clara. E eu acredito que esse vai ser o primeiro episódio de muitos, com assuntos não só interessantes, mas também relevantes, e espero que o público possa emergir nessa conversa com a gente e gostar do que a gente vai estar apresentando aqui. E uma coisa mais bacana, gente, é que quando foi feito o convite para a Fernanda, ela aceitou de imediato, então isso deu muito gás para a gente fazer um trabalho muito legal. A gente já tem todo um convívio, para se tratar, eu escrevo sobre cultura, arte e cultura, Fernanda na Secretaria de Cultura, então a gente está sempre trocando ideia a respeito. Então é muito legal, a Fernanda está iniciando com a gente esse projeto. Isso. O nosso tema é a cultura e turismo como fator de desenvolvimento. Tá, Fernanda? Eu vou aproveitar e falar um pouco sobre a projeção pessoal dela. Nascida em Ponte Nova, a Fernanda fez o ensino médio nos Estados Unidos e de lá estudou em Viçosa, graduando-se em letras. Ela estudou administração, comércio exterior, pós-graduada em 8 disciplinas e finalizou o MBA em marketing. Ela lecionou inglês por 17 anos, geriu seus negócios e hoje é casada com Douglas Ghiseline e é mãe de João Bueno. Ela assumiu a Secretaria de Educação em 2017. Pouco tempo depois, dividiu esse setor da prefeitura com a área de cultura, turismo e comunicação. Mais tarde, se desvinculou da educação e ficou somente com a pasta que ela está até hoje. Nessa pasta, ela tem projetos diversos, alguns com bastante sucesso, como o Chá Café Poesia, o Festival de Teatro, o Festival Canta Ponte Nova, a Festa do Goiabada. Ela finalizou a obra do Céu das Artes, que já estava em andamento, e melhorou a Biblioteca Municipal, que estava anexa. E, com o trabalho de sua equipe, incluiu Ponte Nova no mapa do turismo nacional e também na pontuação em notas máximas do ICMS turístico e de patrimônio cultural. Com a agenda própria e eventos da Prefeitura, ela trouxe pelo menos 12 shows de porte nacional para Ponte Nova e, na rotina, priorizou artistas da terra, inclusive com os editais da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo. Ainda encaminha o apoio financeiro para os mestres dos saberes de várias entidades. Em projetos práticos em andamento, há um grande deles, que é a restauração do Hotel Glória. Bom, como eu disse no início, gente, é muito legal a gente começar esse bate-papo, Fernando, porque falar sobre cultura é a gente começar a falar e não ter momento para poder parar. Porque é muita coisa que a cidade tem, e a Fernanda, nesses 6 anos à frente da Secretaria Específica de Cultura, Sim. Aliás, não só cultura, tá? Cultura, turismo, patrimônio, comunicação, é muita coisa, sabe? Então, quando a gente começa a falar sobre todos esses assuntos, é assunto que não acaba mais. Então vai ser muito oportuno nesse momento para a gente conhecer um pouco mais dentro disso, que a Itaboraí colocou, conhecer isso com um pouquinho mais de profundidade. Tá. E eu queria que o Fernando também fizesse sua autoapresentação. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, é uma honra estar aqui fazendo parte desse programa de estreia. Parabenizar a Folha pela inovação, pela reinvenção. São 35 anos de história e vocês vêm se adequando aí aos processos, às novas tecnologias, mantendo a mesma qualidade, a mesma postura de sempre, quando a gente traz aí para o contexto do jornalismo. E ao IF, as meninas, parabéns também pela iniciativa. Acho que vai dar oportunidade para muita gente conhecer muita coisa da nossa terra, da região. E é um prazer muito grande estar aqui. Agradeço pelo currículo, super valorizou mesmo, muito obrigada.
E é isso, estou à disposição para poder tirar dúvidas, dividir, fazer um bate-bola com vocês. Pois bem, eu deixo para você a primeira pergunta, né? Apesar de já ter explicado aqui em geral, mas como é que foi a sua chegada à Secretaria tanto de Educação como de Cultura? A Secretaria de Educação, eu recebi um convite do Wagner no final de 2017. Não sabia muito bem assim, o tamanho, né, do que era a educação municipal, mas sempre gostei muito de um desafio. Ele ofereceu, eu falei, vamos lá, vamos ver. Então, assumi com 6 meses à frente da educação. Durante esses 6 meses eu vinha dando alguns pitacos, fazendo algumas participações, dando algumas ideias em relação ao contexto cultural da cidade, nada muito pretensioso, e aí veio a oferta de assumir essa pasta também provisoriamente. Então, eu fiquei como interina na cultura. Na época não era comunicação ainda, era cultura, turismo e patrimônio, e com as 2 pastas durante os 3 primeiros anos ali do mandato, 2 anos e meio, né, nas 2. E aí, quando veio, né, a segunda gestão, eu já havia informado que eu precisaria de uma só. Realmente estava muito puxado, até para eu dar a devida atenção, e deixei a cargo do governo definir aonde ele achava que eu me encontraria, que eu ficaria melhor, que eu seria mais bem aproveitada, se puder colocar assim. E o Wagner, então, fez a opção para que eu ficasse na cultura, turismo e patrimônio, e fez a lei que alterou, que levou a comunicação para dentro do meu departamento, da minha pasta. E estou lá até hoje, né? São 7 anos na administração pública, 6 anos e meio na cultura. Bom, só para reiterar que sua presença aqui conosco vai fazer parte, né, dessa nova parte dessa história, que é um jornal da Folha tem se pautado por investimento multimídia, em se tornar um veículo junto com o jornal impresso, um jornal digital, os canais de Facebook e outras redes sociais que a gente possa. Tomara que a gente possa ter esse documento como um marco histórico na nossa vida. E eu gostaria que a Ana Clara fizesse a pergunta dela. Fernanda, você pode fazer um resumo da sua caminhada até aqui como fomentadora da arte e cultura? É uma pergunta robusta. Bom, na verdade, eu acho que eu vou roteirizar da seguinte forma. Primeiro, foi uma chegada de muita escuta, né? Eu cheguei com a coisa caminhando, e eu digo que assim, 90% dos projetos que a gente tem hoje, 90% das ações, elas são fruto de alguma coisa que eu ouvi em algum lugar. Então, quando fazia um evento, alguém vinha, dava uma sugestão, a gente emplacava. Então eu acho que o resume bem é muito diálogo, muito ouvir, né? Eu não sou artista, eu não sou da área da cultura, né, bem dizer, eu sou uma administradora. Então o que eu podia fazer? Administrar os recursos que eu tinha. Então eu resumo esse período num período de muito diálogo, de gerir a capacidade técnica de quem eu tinha ao meu redor, né, os especialistas na área, os agentes culturais, de certa forma. E eu acho que a gente conseguiu avançar em muitas frentes. Eu acho assim, a cultura ela é muito ampla, ela tem muita coisa para se fazer, são muitas áreas diversas, e a gente conseguiu, acho, fazer um pinguinho em cada uma. É um pinguinho mesmo, em algumas áreas foi um pingo que talvez alguém vai até dizer que foi, olha, a gente nem percebeu o que aconteceu, mas a gente tentou pingar em cada uma um pouquinho. Então eu acho assim, trazendo se eu fosse fechar em algumas palavras, eu acho que seria isso, sabe? Uma boa gestão e planejamento, aproveitar a informação da equipe técnica, dos agentes culturais e tentar alcançar todas as áreas. Porque acaba que quando você também tem um vínculo mais forte com uma área ou outra, inevitavelmente você acaba trabalhando mais com aquilo, que é mais confortável, né? Mais confortável não no sentido negativo, é mais natural, acontece. Como eu não sou especialista nenhuma, eu acho que eu consegui ali ir puxando um pouquinho para cada lado. Então acho que é um resumo bem resumido, mas eu acho que é por aí. Fernando, deixa eu fazer uma parte desse processo aí, porque com 12 anos de coluna Arte e Cultura e com 6 anos e meio acompanhando o seu trabalho, a gente deu para poder perceber que assim, a cultura passou a ter mais uniformidade
essa questão que parece uma coisa boba, mas um calendário que parece uma coisa óbvia, mas que até então a gente não estava tanto acostumado a já saber. Eu quando eu quero saber das notícias, ou me projetar para a semana que vem, mês que vem, eu já posso ir lá no site da Cultura, na aba da Cultura, lá no site da Prefeitura, e vejo lá os eventos que vai acontecer em abril, maio, junho, julho, e ainda vejo festa de Natal em desenvolvimento. Então, quer dizer, eu já estou sabendo como a gente a coluna ela circula com vários produtores da cultura. Não raro a gente fala, ó, cuidado que nessa data já tem um evento da agricultura. Olha, eles vão divulgar, está no site. Está no site. Então, assim, essa questão, isso eu acho que isso que você acabou de falar agora, uma coisa que eu complementaria seria isso. A gente está mais organizado para a gente entender o que está acontecendo e onde que o diálogo está acontecendo. Porque tem hora que tem um evento que é lá no Pacheco, tem hora que é um evento que é no Triângulo, tem hora que é lá no São Pedro. Então, assim, isso aí deu uma disponibilidade melhor para o desenvolvimento cultural. Eu não estou dizendo com isso que já é suficiente. Eu acho que nem você acha que isso é suficiente. Porque tem muito, quando a gente vê, por exemplo, o que a gente ainda precisa de fazer no artesanato, é uma coisa muito grande. Agora, uma dica que eu dou, gente, para os artistas, o artista também ele tem que ficar atento, ele tem que correr atrás. Eu canso de correr atrás do artista e peço para ele, ó, você está fazendo tal trabalho. Aí ele não tem uma foto, ele não sabe. Então, assim, artista, ajude a gente a nos ajudar. Porque eu quero divulgar o seu trabalho, mas eu preciso que você me dê suporte para eu fazer essa divulgação. Há pouco tempo o rapaz, está até na coluna dessa semana, ele ligou, demarcou com o meu grupo de forró, nós estamos indo dessas roças todas aí da Mocesso. Tem como você me dar a força? Já está na coluna dessa semana. Aí mandei para ele e tal, ele ficou todo super feliz. Então, assim, me dê a informação que eu consigo trabalhar a informação. Agora vamos à sua pergunta. Aí, agora, eu queria saber o seguinte, Fernando. Nós falamos de turismo, patrimônio, falamos de cultura, turismo, temos o patrimônio e temos a comunicação. Mas, tirando a comunicação, como que você consegue, com um percentual muito pequeno, gente, são quase 3% do orçamento total, para gerir e gerenciar a área da cultura. Como que você dá conta de fazer isso? Coisa pouco recurso. De novo, planejamento, né? Primeiro, o que acontece? Esse orçamento, para quem não entende aí em termos de valores, se eu for olhar para eventos e festividades, normalmente a gente tem disponível R$600 mil ano. Quem conhece um pouquinho aí do que é fazer um evento, né, uma estrutura mínima, não é só evento, tem outras ações, né? O que acontece? E nesse ponto eu sempre tive muito suporte do governo nesse sentido. No ano anterior, que a gente tem o chamado superávit, né? A gente tem um excesso de arrecadação em recurso próprio que o gestor, isso é discricionário. Então o gestor, o prefeito, pode determinar aonde ele vai aplicar aquele recurso. Então quem chega primeiro bebe água limpa. Então quando chega em novembro, outubro, eu já apresento para o gabinete a minha proposta do ano seguinte. E quanto ela vai custar além do que eu tenho disponível. E já pergunto, tem como separar? Tem. Então ele faz essa separação. Então a gente sempre executa mais, né? A gente investe aí 1.200.000, 1,5 milhão, que é bem mais do que eu tenho disponível. Porque eu faço esse planejamento e consigo que ele separe esse recurso para poder apoiar. E a gente tenta otimizar, por exemplo, unir eventos, unir ações no mesmo ponto. Teve uma coisa que eu sofri algumas críticas no início, quando eu juntava o evento da Praça de Palmeiras, que é uma festa que tem bebida, com às vezes uma apresentação teatral, com uma exposição de arte. Mas o objetivo dessa mistura eram dois, na verdade. Otimização de recursos, porque aí a tenda, o som, eu estou pagando e eu estou abarcando mais ações. E aquela proposta daquela pessoa que jamais iria para um evento essencialmente ali de arte, de pintura ou uma exposição.
eu levo essa pessoa para a praça para ver uma banda, para tomar um chopinho, e ela inevitavelmente descobre um grande artista da pintura que a gente tem na cidade. Então, é desafiador, é claro, dinheiro nunca é demais, se tivesse mais a gente faria mais, mas requer muita organização, muito planejamento, apoio do governo nesse sentido, porque é um dinheiro que poderia ir para qualquer lugar, e essa otimização. Às vezes as pessoas, esse calendário ele é feito com essa antecedência para que tudo seja possível. Né? Que se eu deixar para planejar agora, por exemplo, se o dinheiro já estiver comprometido, não tem o que fazer. Né? Esse dinheiro extra ele pode ser usado em absolutamente qualquer coisa, de infraestrutura, qualquer coisa. Então a gente faz esse trabalho para garantir o dinheiro para a gente conseguir executar os nossos eventos. Ok, gente, lembrando que vamos curtir, compartilhar e se inscrever no canal tanto da Folha quanto no canal do IFMG também, IFMG Campus Fonte Nova, tá? Curte a gente aí, convida seus amigos para poder assistir o podcast e bola para frente. Muito bem, agora vamos para a Laila, que tem uma pergunta para você, Fernanda. Bora. Fernanda, você que é professora vai saber falar melhor sobre essa relação de educação e cultura. Como é que você vê a contribuição da cultura para a educação escolar e por que se torna tão importante discutir sobre a cultura nas instituições de ensino? Na verdade, eu não consigo nem ver uma separação, né, de cultura e educação. Eu acho que todo o processo educacional, ele passa pelo processo cultural de várias formas. Eu acho que é importante, primeiro, pegando o formato escolar que a gente tem hoje. A gente tem um formato escolar padrão muito focado no essencialmente acadêmico, na nota, no português, na matemática. E isso, eu acho que isso gera, né, em vários casos, principalmente nas escolas públicas, municipais, eu vi muito isso, muita evasão, né? Porque o aluno que não é o aluno bom de matemática, de ciências, de geografia, ele acaba não encontrando espaço na escola. Não se sente capaz também. Porque ele entende que é só aquele caminho. A cultura, junto com a educação, mostra para ele que existem possibilidades através da música, através da pintura, através de uma série de formas de expressão artística. Então eu acho que assim, o primeiro ponto é esse. E eu acho que o processo educacional, o aluno, ele vai levar para a família também, porque a gente vai ficando mais velho, como hoje mais cedo a gente batia papo aqui, né? E o Leonardo bem disse, a gente vai ficando mais velho, a gente vai se distanciando dessa mágica, dessa coisa da arte, do teatro, da música. E quando você tem um aluno, uma escola que traz isso para a vida da criança e do adolescente, ele acaba levando isso para dentro de casa de alguma forma, né? E às vezes colocando a família nesse contexto. Então eu acho que cultura e educação são inseparáveis. É um processo de formação de talentos junto com a formação educacional? Exatamente. É enxergar que existem outros caminhos. Não estou falando para ninguém aqui que é para... Não precisa frequentar a escola, tá? Pelo amor de Deus. Não é isso. Mas é que você tem que ter uma base escolar, sim, para o seu futuro, né? Até para ser artista também, claro, você tem que ter um básico ali nos seus de conhecimentos, mas são profissões, são maneiras de viver também, não é só, são expressões, e também isso pode ser associado à sua vida profissional. Então eu acho que a cultura e a educação seriam, para mim, tem muito lugar que a secretaria inclusive é junto, né? E se separam, às vezes, por questões de orçamento, porque o orçamento da educação é verba vinculada, é muito complexo. Então, em muitos municípios separaram por causa do recurso financeiro. Mas existem municípios em que as secretarias caminham juntas, que eu acho que é super bacana também. Laila, uma informação complementar para você, que bate, tem muito a ver com o que o Fernando está falando. A Folha Fonte Nova, ela tem um projeto que chama Folha na Escola. Então a Folha, ela manda na semana seguinte exemplares do jornal anterior e ele é trabalhado dentro de sala de aula. Então isso é muito bacana também, porque os alunos, de alguma forma, eles vão tendo acesso ao jornal, às notícias da cidade, de uma forma bacana. Não sem aquele sensacionalismo nem nada, de uma forma bacana. Mas é interessante, Ademar, que o uso do jornal na sala de aula, eu fiz um curso de pós-graduação sobre o uso do jornal como material paradidático. Dá para chegar na sala de aula e estudar a geografia da cidade no jornal,
ao ler a página policial, explicar para as crianças, ó, isso aqui é perigoso, atravessar a rua assim, ó, a hora que fala de política, ó, esses são os nossos. Dá para pegar o jornal e ler como... E a associação é muito bacana. Meu filho é assinante da Folha, né? É diferente. Você lê um livro de um autor, você vê uma história que seja fictícia ou real, e você pegar um jornal, né? Como meu filho acha legal, e ele vê lugares que ele conhece, né? Ele vê nomes de pessoas que ele conhece. Então isso torna também a leitura uma coisa mais próxima. Fernanda, teve uma dinâmica que eu estava fazendo numa escola, que eu cheguei, primeiro eu chego, faço uma roda de conversa, entrego o jornal para os meninos, eles têm tempo para ler, aí depois eu perguntei assim, qual de você quer falar alguma coisa? O mais eu quero falar, o que foi? Eu estou aqui no jornal, estou aqui na parte de esporte, meu time ganhou, não sei de qual campeonato, ele estava no jornal daquela semana, então eu não tinha a menor noção, nas fotinhas dele, eu não reconheci. Então isso é muito legal, isso que a Débora colocou. Você tem uma vivência de dentro, sabe? Então isso é muito legal, sabe? E o que a Fernanda falou do filho dela, o João tem quantos anos? O João fez 9. Sabe, então olha só, com 9 anos, né, é hora realmente de ter acesso a essas coisas, para amanhã ele vir a ser um leitor. Porque a gente tinha muito hábito, né, de história em quadrinho, ele vai começando. Você com 9 anos já está lendo jornal, é um negócio muito bacana. E no caso até específico dele, é legal ver a mãe dele em ação. Isso é didático, isso é bacana, porque é a sociedade em funcionamento, sabe? Então é muito legal, sabe? Fernando, retomando a nossa pauta propriamente dita, eu queria que você explicasse para a gente como é que foi a gestão desses projetos da Lei Aldir Blanc e a questão da Lei Paulo Gustavo, principalmente em função do período que a gente passou de pandemia. E também, como é que você dimensiona a influência do trabalho da sua secretaria na economia local? Bom, vamos por partes. A parte da gestão, a Lei Aldir Blanc 1 foi um caos. Ser muito franca, não responsabilizando ninguém, porque tudo estava um caos, né? A coisa foi muito rápida. A gente conseguiu ajudar bastante, porque a gente investiu o dinheiro todo. A única coisa que eu fiquei um pouco chateada à época é porque deram um prazo, né, para você executar o recurso, que foi até o final do ano. Eu corri lá, me organizei, executei o recurso todo. Acho que 12% dos municípios do país só que conseguiram executar dentro do prazo. Então, eles decidiram prorrogar. E aí, eu já não tinha o recurso mais. Então, assim, essa prorrogação foi positiva, bacana, para o pessoal não devolver o dinheiro, mas penalizou quem executou no prazo. Então, eu só acho que tinha que ter vindo um extra para quem conseguiu cumprir o primeiro prazo. Mas foi um recurso que veio bem a calhar, não sei se você se lembra, a gente foi uma das poucas cidades, assim, de Minas, não sei, até de mais do que isso, que manteve o calendário todo de forma online. Nós fizemos um calendário do ano inteiro, encontro de motociclistas, festival de inverno, tudo online. Então a gente conseguiu contratar a banda, contratar som e manteve um fluxo, né? Claro que infinitamente menor, mas prestamos conta, deu tudo certinho. A Paulo Gustavo e a PENAB 2, né, a Aldir Blanc 2, que agora é uma proposta anual, elas vieram com um pouquinho mais de prazo, um pouquinho mais tranquilo. Mas o que eu tenho ainda uma restrição muito grande em relação a esses recursos quando eles vêm, são as amarras. Porque eu entendo a proposta, né, a proposta do governo federal, do estado, mas essas esferas desconhecem a realidade do município. Então o dinheiro vem, você só pode gastar com uma coisa que você às vezes nem tem no município. Se você não investir naquilo, você tem que devolver o dinheiro. Eu conheço municípios pequenos aqui da região que passaram a maior aperto para executar, porque não tem o que fazer. Por exemplo, nós recebemos 63 mil reais para investir em cinema. Se eu fosse montar uma sala de cinema, esse dinheiro não dá nem pro cheiro, né? Então, o que a gente fez? A gente fez alguns investimentos no Céu das Artes para transformar numa sala de cinema. Então, eu acho que esses recursos federais são ótimos. Eu entendo os motivos das amarras, porque tem essa questão da responsabilidade de quem vai executar, tudo muito liberado também é perigoso,
Mas é um problema, porque às vezes vem um dinheiro em boa hora, mas que você não consegue aplicar de forma que o município, onde o município realmente precisa. Então eu acho que se viesse um pouquinho menos amarrado, seria mais benéficos. E em relação à movimentação, gente, eu acho que a gente pode trazer os eventos, claro, né? O evento movimenta não só a classe artística, as pessoas que a gente contrata, mas movimenta tudo na cidade. Você vai para qualquer lugar, você vai a uma peça do teatro, você vai num show, né? Que você compra um acessóriozinho, um sapatinho, uma roupa, a gente movimenta nesse sentido. E movimenta a economia através das próprias contratações, né? Porque é renda sendo gerada, gente trabalhando e isso retorna para a nossa cidade. Por isso a gente tem também essa questão de priorizar os artistas locais. Todos os nossos eventos. Também de turismo de eventos. Turismo de evento também, que é da nossa área, né? O pessoal vai, Ponte Nova tem turismo. Turismo tem mais de 30 vertentes diferentes. Ponte Nova, a gente tem turismo de evento, o turismo, a saúde é um fator, os negócios também, né? Porque a gente tem aqui a parte da suinocultura, e a gente tem também a questão do turismo esportivo, que a gente tenta aí, o ciclismo agora está muito grande, está muito bacana, né? Agora a gente teve handball recentemente, então tudo isso faz girar a economia, faz gente de fora trazer renda para cá e a gente gerar renda aqui dentro também. Agora nós teríamos uma pergunta da Ana Clara. Então, dentro desses âmbitos aqui que a gente está conversando hoje, eu queria perguntar para você, Fernanda, uma coisa que você gostaria de ter realizado, mas que você não realizou. As oficinas de desenho, teatro, dança nas comunidades, em todas. Hoje a gente tem no Céu das Artes, vamos ampliar para 2 bairros agora a proposta. A gente oferece pontualmente em eventos, mas um sonho meu, um projeto meu, eu queria ter em cada grupo de comunidade, não em cada bairro, que são mais de 40 bairros, eu acho que é inviável, mas a cada grupo de bairros, para você pegar o núcleo, né, São Pedro, Fátima, Novo Horizonte, Cidade Nova, e ali criar em algum espaço já existente as oficinas todos os sábados. Aí você tem dança, teatro, ou no contraturno, só que o valor disso, né, eu falo que o investimento é muito alto, a gente não tem condições de fazer isso hoje, não teria. Nem se eu pegasse o recurso da cultura todo, não fizesse mais nada, eu teria condições de abarcar toda a cidade. Então essa é uma vontade que eu tinha, que eu acho que ia mudar contextos sociais e educacionais em vários cantos da cidade. Mas essa acho que eu vou sair sem conseguir. Agora a Laila tem mais uma pergunta para você. Fernanda, como é para você administrar uma pasta que, apesar de ter muito impacto na vida das pessoas, ainda não é vista como prioritária? Sofrido, de passar muita raiva. Na verdade, toda essa minha organização e planejamento, até dentro da prefeitura. Hoje eu faço a minha documentação, tudo que precisa passar em outros setores, às vezes com 6, 5, 4 meses de antecedência, porque eu entendo que eu não posso chegar num jurídico, numa contabilidade, num RH que atende a prefeitura inteira e falar assim, prioriza minha festa, estou sendo bem aqui, né? Prioriza minha festa e deixa a saúde para lá, deixa a educação para lá. Então eu faço com antecedência para que eu seja atendida. E em relação ao público também, né? As pessoas dão um valor diferente a essa área. Elas dão um valor assim, que legal, tá tendo festa, né? Tá tendo um evento. Eu acho que elas não veem realmente o quão importante. Eu achei que a pandemia ia trazer um pouquinho dessa noção, porque as pessoas ficaram sem isso, né? Ficaram sem poder socializar, sem poder... acabaram tendo acesso ali de forma online, mas é diferente, né, do presencial. Mas ainda assim não é uma questão prioritária. Eu acho que tem a ver também com a questão educacional, né, com o processo educacional, como ele é feito, como ele é conduzido, para colocar isso também como algo importante de fato. E aí a gente foge da minha alçada. Vou fazer uma provocação para você não estar no nosso script aqui. Mas se a gente quer iniciar raciocínio seu e considerar, por exemplo,
crescente processo de digitalização das nossas crianças e jovens, e qual, assim, como que você vê a necessidade, qual que é uma fórmula, assim, uma sugestão que você possa ter para que haja interação desse pessoal nesse convívio verbal, por assim dizer? Eu acho que isso, assim, é uma questão, eu vou te falar como mãe, né, agora, nesse momento. Eu acho que a questão, as famílias é que vão ter de alguma forma e as escolas ajudarem nisso. Acho que todas as instituições são responsáveis por esse processo. As telas realmente hoje são um problema, né, e eu acho que só tem como conduzir isso com limite. Tudo tem que ter limite, né. Se seu filho estiver lendo demais, ficando 24 horas por dia com o livro na mão interagir, também vai ser um problema. Limite. E essas questões culturais, essas questões de interação, de ir aos eventos, de participar, de ver uma peça de teatro, de vir conhecer o Céu das Artes, a biblioteca, eu acho que isso as famílias, né, os pais têm que repensar essas questões. Agora, qual o caminho, como fazer, eu estou fazendo na minha casa, meu modo, né? Cada um vai ter que... É muito difícil, é um desafio. Então, só voltando um pouquinho a essa fala anterior, e eu acho, já batendo nessa questão agora, eu acho que é saúde mental. Sim. Então, ou seja, na hora que eu fiquei surpreso com uma peça infantil que foi produzida total aqui em Ponte Nova, só com o pessoal de Ponte Nova, com o texto de Ponte Nova, diretor todo de Ponte Nova, e muita gente no teatro. Quer dizer, podia ter ido muito mais, mas muita gente. Então, quer dizer, a pandemia nos colocou dentro de casa, muita gente ficou meio, né, nível de ansiedade muito grande, não é? Então, a hora agora da gente voltar um pouco. Então, assim, se a prefeitura está ofertando, a gente vai ter um evento na rua amanhã, né? Amanhã, domingo, o dia que for. Vou lá, vou sair de casa, vou levar meu filho para passear, vou levar minha namorada, meu namorado, minha mãe, a sogra, o cachorro, o que for. Mas vamos para a rua. Chega lá, você vai encontrar com alguém, você vai bater um papo, você vai consumir, aí entra, nós estamos falando da questão da economia. Sim. Onde nesse espetáculo infantil que teve, o diretor do teatro, o Roger, foi sair com o pessoal de fora que estava aí, para poder fazer um lanche, não tinha lugar. E por que não tinha? O pessoal do teatro, pós-teatro, estavam lá. Pra você ter uma ideia, no 5º restaurante que ele foi, que eles conseguiram lugar. No primeiro restaurante, lotado de gente que estava no teatro. Segundo restaurante, pessoal que estava no teatro. Terceiro restaurante, lugar pessoal no teatro. Então, quer dizer, a economia movimentada. É uma cadeia muito grande. Sabe, quer dizer, o pessoal, teve gente que comprou roupa, comprou sapato, gastou maquiagem, não sei o que lá mais, e a economia foi movimentando. Depois foi pro final, um sanduíche, tomar uma cerveja, não sei o que, movimentando. Então essa questão, essa retomada, Itaboraí, do que a gente pode fazer, é prestigiar. Porque é um evento que, em 100% das vezes, os eventos promovidos pela prefeitura, pelo poder público em geral, eles são de cunho público, né? Então são gratuitos. Sim. Então está tendo a banda lá na praça amanhã tocando. Poxa, vamos lá prestigiar. Não, vou chegar naquela quantidade de menininho de 9, 10, 11 anos. Super legal. Se o meu filho quiser estudar, eu posso levar de graça. Quer dizer, e fora isso, a cidade movimenta ainda a questão econômica com as escolas de música, com uma sequência de situações que é onde a cultura e o turismo movimentam, que é muito grande. A gente está vendo aí agora a Expo Vale, vai movimentar a história toda, sabe? Festival de Inverno. Festival de Inverno, Expo Talentos. Então, assim, vamos para a rua, vamos sair um pouco vamos levar o celular, mas vamos sair um pouquinho do digital, vamos lá cumprimentar um, dar um beijinho na outra, trocar não sei o quê, dar uma aperto de mão, dar um abraço, sabe? Porque isso ajuda muito. Então, assim, se cada um puder fazer um pouquinho, vai ficar bom para todo mundo. Só o fato de encontrar com você, tem muito tempo que eu não te via, te dar um abraço, como é que você está, tem muito tempo que eu não te via. Gente, não raro, a gente encontra a pessoa, tem 3 anos que a gente não vê a pessoa. Acontece. Principalmente, e falo em causa própria, pessoas que estão com uma idade avançada, que pegaram a pandemia e não saem de casa mais.
Ademar, você podia aproveitar que você está com a palavra, você falaria um pouco desse nosso projeto de cultura de informação, que é um trabalho do jornal com outras instituições contra os desertos de notícias. Faz um resumo disso para a gente, para a Fernanda ficar sabendo, e a gente tem uma... Itaboré, eu estou voltando disso o tempo todo, mas é necessário. Na pandemia, nós tivemos uma validação pelo Google, sabe? Foi muito bacana. Essa validação nos possibilitou participar de um projeto junto ao Google, que chamou Google Lab, que nós ficamos um ano, a Folha foi um ano, os profissionais da Folha ficaram um ano sendo treinados, exatamente porque tem um estudo feito no Brasil que chama Deserto de Notícias. A comunicação como um todo, ela vem trocando de forma, a informação ela não morre. A informação, a gente sempre vai precisar de informação. Uma hora eu estou usando o videocassete, outra hora eu estou usando o CD, outra hora eu deixo de usar essas coisas, eu vou migrar para outras situações. Né? 15 anos atrás, quem tinha celular nessa potência que está hoje? Quem tinha internet que está nessa potência que está hoje? Então, assim, os próprios jornais tiveram que se adaptar. Então, a gente tem um estudo que é feito pelo Projor, que são os desertos de notícia. Ponte Nova, ele é um oásis de notícia, porque é o único, viu, o nosso internauta e nosso ouvinte. O Ponte Nova é um oásis de notícia dentro desse deserto de notícias, porque a gente não tem jornal nessas cidades de acesso. Nós fizemos um levantamento com o Google, se a gente pegar, por exemplo, Ponte Nova é uma cidade pobre. Nós temos aqui Simvalp, AMAP, Superintendência Regional de Educação, Superintendência CISAMAP, Superintendência Regional de Saúde. Na hora que a gente vai ver isso, são mais de 50, 60 cidades que têm acesso a Ponte Nova. Por isso que a gente vê a cidade lotada de carro, o comércio movimentando. 300 mil pessoas. Exatamente. Então, nós somos um oásis de notícia, o único jornal que temos. Aí nós vamos ter Mariana e vamos ter Viçosa. Mas na nossa, então assim, viu, empresários, principalmente empresários, a própria classe política. A gente tem que dar um apoio para a imprensa local, porque, gente, isso aqui é guardado, isso aqui está registrado para sempre. Quem quiser fazer qualquer pesquisa, a própria Folha está no digital desde 2006. Todo o conteúdo da Folha digital. Eu já pesquisei lá. Sabe? Então, assim, se você precisa de fazer uma pesquisa, agora tem que assinar, tá? Assinar R$14, tem que assinar, porque afinal de contas, né, tem profissionais, tem uma série de situações que tem que ser trabalhada. Então, essa questão da validação do Google e a questão do deserto de notícias, tem projetos novos que estão vindo aí, que a gente está desenvolvendo com uma empresa que chama Alright, que é um negócio muito bacana também que está para acontecer. Sabe, para a gente não deixar essa história morrer. Muitas vezes as pessoas criticam ainda a frequência do jornal, o uso do jornal, mas não existe isso, sabe? É uma questão de hábito, de leitura. Nós estamos falando de informação. A informação ela não vai morrer, a informação não vai deixar de existir. Ela vai estar em formas diferentes. Para isso a Folha tem o seu impresso na sexta-feira, atualizado diariamente no site e batendo um papo com todo mundo o dia inteiro, no Instagram, no Facebook, no próprio YouTube, no WhatsApp, e vai por aí fora. Então onde que tiver, a Folha está lá para poder levar a comunicação de qualidade do seu leitor. Bom, a gente vai chegar no encerramento do nosso programa, mas eu queria, já falei um pouco, Ademar falou um pouco, eu queria que as duas meninas do FMG se despedissem e avaliassem o nosso processo. Porque né, eu tava me deixando um pouco nervosa aqui, né? Por ser o primeiro episódio, eu pensei, ai meu Deus. E veio muita informação, sabe? Foi muito legal ouvir vocês falando da cultura de Ponte Nova, né? Falando das interações sociais dentro de Ponte Nova, porque é a nossa cidade, né? Ver o tanto de coisa que é ofertado pra gente que muitas vezes as pessoas não aproveitam, né? Muito interessante falar dos projetos de lei também. Ela também mostrando que a realidade dentro do trabalho dela não é tão fácil assim, é complicada, porque os recursos são limitados, então às vezes tem isso de tentar
aquela expressão, né? Matar dois coelhos com uma cajadada só, porque não é fácil, né? E as pessoas julgam muito. E voltando na parte que ela estava falando do link entre educação e cultura, muito legal, porque o IF, ele é um local muito cultural, tem muitas apresentações, às vezes o povo pega o violão, fica tocando e tudo mais, só que não é toda escola que tem isso, né? Então realmente tem muitas evasões disso, sim. O aluno não se sente representado na escola, então ele não tem vontade de estudar realmente, não tem um estímulo. Então trazer a cultura para dentro é muito importante. Igual eu vejo que no IF tem as semanas de ciência e tecnologia, que tem bastante oficinas, assim, dá um gás na gente, sabe? Que a gente fica a semana inteira estudando, às vezes a gente se sente muito mal, às vezes a gente se sente burro. Até. Aí quando tem isso, dá uma leveza, sabe? E incentiva a gente também a buscar coisas fora, igual ele falou, né? Quando tem teatro, que as pessoas saem, vão comer, vão fazer as coisas. Às vezes quando tem alguma coisa aqui, a gente fica, nossa, pô, vou fazer uma aula de música, vou procurar uma aula de música, pô, vou visitar a biblioteca aqui perto. Uma coisa leva a outra. O IF tem um formato diferenciado, assim, somos parceiros há muito tempo, já fizemos muita coisa juntos, já utilizei o espaço do IF, agora a gente pode, né, tem o Céu das Artes ali pertinho também, e realmente vocês vivem uma experiência, né, pelo que eu conheço de outras redes, eu já trabalhei em rede privada também, vocês vivem uma experiência privilegiada, né, no formato, que as oportunidades que são oferecidas de autoconhecimento, de buscar coisas diferentes que vão além do contexto acadêmico simplificado, né, de disciplinas. Então eu acho que vocês podem se considerar assim privilegiadas de estarem onde estão. E pegando carona no que vocês acabaram de falar, eu já vi em vários eventos aqui. O último evento que eu estive aqui no IFMG, quando a professora me convidou, eu coloquei uma condição para eu vir no evento. Eu falei, eu vou no evento, mas uma condição, eu quero a notícia para a coluna. Não, tudo bem, eu falei, só que a notícia é feita pelos meninos. Então, assim, eu falei, eu preciso de foto feita pelos meninos. Eu tirei fotos. E notícia, e os meninos fizeram o texto. Então, assim, foi muito legal, porque além deles terem toda a organização do evento, toda a realização, eles geraram o texto, do jeito deles, a professora deu o ok no texto e mandou a foto. Então, aquele foi um material todo feito. O evento foi feito pelo IF, a notícia foi feita pelo IF, a foto da notícia foi feita pelo IF. Então, assim, a gente bateu uma bola legal. Eu vim só de bonito. Vim assistir o evento, nem me preocupei. Cumpriu sua função. Eu nem me preocupei, só falei com ela, segunda-feira estou esperando o material. Mas é porque é bacana para os alunos se verem como que faz um texto, como é que faz uma notícia, quer dizer, a professora aprovou. Descobrirem talentos também. Sim, né? exatamente. Acha aí um redator, um editor, Exatamente. um fotógrafo. Então, assim, os alunos, eles não ficaram passivos. Eles não pegaram e leram a matéria. Bom, legal, esse cara realmente falou o que aconteceu ou não falou. Não, essa matéria foi feita por nós, assim como o evento foi feito por nós. Então, isso é muito bacana. Espero que façam mais. Como na pandemia, eu assisti o aula federal online. Muito legal aquela quantidade de coisa acontecendo, tudo online. Também produzido pela federal. Cada um na sua casa fizeram o aula federal. Então, assim, parabéns, show de bola, tamo junto. Eu queria que você fizesse sua despedida e avaliasse nossa interação aqui de hoje. Eu achei ótimo, né, gente? Eu gosto de falar, né? Acho que é perceptível. Ficaria aqui mais 3 horas, se quiser. Achei a proposta muito interessante de conteúdo, de envolver, não vou chamar vocês de velho não, né, gente? Mas assim, de certa forma, se a gente for pegar a cronologia aí, né? Galera jovem, galera mais madura, eu tô no meio certinho, mais pra lá do que pra cá. Mas eu acho que é uma proposta legal, que a gente traz um pouquinho de conhecimento. Achei bonitinho demais vocês falando, acho muito, né? Quantos anos vocês têm, gente? 16. Mas muito bacana, e bacana vocês terem essa oportunidade, bacana terem me dado essa oportunidade para a Folha e para o IF, e Folha Cast, né? Eu desejo sucesso. Eu acho que, de fato, a gente tem que ir se adequando, né, aos novos formatos. A Folha está fazendo isso muito bem. Se juntou agora com uma escola que eu acho que vai ser, vocês não poderiam ter escolhido parceiros melhores,
nessa nova proposta. E é isso, agradecer e desejar sucesso, que venham outros, se quiser me chamar de novo, eu venho de novo também. E antes de terminar, gente, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, tanto no canal da Folha quanto no canal do FMG também, e mandar para todo mundo assistir a gente, ok? Concluir com um brinde nosso, com o nosso caneco, a todos nós aqui. Sucesso. Sucesso.